Nós já estudamos a etapa de proteção e retificação e agora iremos estudar essas duas etapas. Para facilitar o entendimento nesse diagrama aqui, nesse esquema, eu marquei com um quadrado essas etapas com as respectivas cores. Quando for chaveamento, está com o quadrado em vermelho. Quando for oscilação, está com o quadrado em verde. No caso aqui, nós iremos começar pela etapa de oscilação. Por que a etapa de oscilação? Porque a fonte de uma TV só funciona se ela oscilar. O que é que significa oscilar? Oscilar significa uma tensão que vem de lá da fonte primária ter sua frequência alterada para que ela possa induzir um transformador que existe dentro da fonte, chamado chopper. Esse transformador induz corrente e tensão do primário para as bobinas do secundário para gerar as diversas tensões de saída que nós precisamos aqui. Nas fontes de TV, até o capacitor principal da fonte, que é aqui, vindo da ponte retificadora de diodos, nós temos uma única tensão de aproximadamente 310 volts. Essa tensão de 310 volts, ela passará por dentro de uma bobina ou virá direto, dependendo do projeto, e vem para o transformador. Então entra no transformador 310 volts, mas para cá, para o outro lado do transformador, as tensões têm que se passar em valores diferentes. Aqui nós precisamos de tensão de 12 volts, de 5 volts, de 3,3 volts, de 24 volts, de menos 12 volts. E quem vai fazer essas tensões é esse transformador chamado chopper. Eu vou pegar uma placa aqui para mostrar isso aqui na placa como é. Então veja só, quando a gente chega na fonte dessa televisão, aqui, a gente tem entregues pela ponte retificadora de diodo 220 volts DC a esses capacitores aqui, que são os capacitores principais da fonte. Os capacitores, quando filtram essas tensões, elas sofrem o acréscimo da constante de 1,41. Essa sobe aqui, então, esse valor de tensão para 310 volts. Essa tensão de 310 volts, ela é aplicada nesse transformador, mas ela precisa ter sua frequência elevada. Por quê? Porque a tensão é contínua aqui e o transformador não induz com tensão contínua. Ele precisa que essa tensão sofra um acréscimo, uma oscilação, para que ela se torne mais uma vez alternada e o transformador possa induzir do primário, que é essa bobina maior aqui, para o secundário, que é essa bobina menor, para que esse secundário possa fazer aqui as tensões que nós precisamos para alimentar os circuitos da televisão. Por isso precisa de um circuito de oscilação para fazer esse trabalho. Geralmente, quando o circuito de oscilação para, vai haver a tensão na entrada aqui. Então haverá os 310 volts entregues aos capacitores, mas não haverá tensão aqui na saída da fonte. Quando isso ocorre, é porque o circuito de oscilação não está operando e o transformador não está induzindo tensão da bobina primária para a bobina secundária para fazer essas tensões. Voltando para o esquema, nós vamos entender bem como funciona isso. Então aqui nós temos o circuito de oscilação. Nas TVs existem 3 tipos de circuito de oscilação. Nós temos o circuito de oscilação formado por esses CIs, em que de um lado dele existem 4 terminais, como a gente pode ver aqui. Eu vou ampliar aqui um pouquinho. Então nós teremos aqui 4 terminais. Olhando a posição do CI, considerando que aqui é o lado do pino 1, aqui é pino 1. Então nós temos pino 1, pino 2, não vai existir o pino 3 e nós temos o pino 4. Já do lado de cá, a ordem é sentido anti-horário, então nós teríamos 1, 2, 4, porque pulou o 3, ele não existe, 5, 6, 7 e 8. Esses CIs eles também podem estar invertidos. Eles podem ter pino 1, pino 2, pino 3 e pino 4, 5, não irá existir o pino 6 e terá o pino 7 e o pino 8. De qualquer forma,
o lado que tem os 4 pinos é o lado que vai estar fechado, todos eles emendados um no outro, curto-circuitado, seja para o terra ou para uma linha de tensão, dependendo do projeto. Então esse CI é o oscilador, é esse CI quem vai oscilar a tensão, elevando a frequência da tensão que vem do capacitor principal da fonte ou dos capacitores principais da fonte, para que possa induzir o transformador, esse transformador aqui, e esse transformador possa fazer o seu trabalho. Olhando aqui, mais uma vez, o esquema, a gente consegue entender isso aqui. Então, veja só, de lá do capacitor principal da fonte, vem a tensão de 310 volts. Essa tensão pode passar por um indutor, na maioria das placas não tem esse indutor, vai direto, ou pode passar por esse indutor. Quando passa, entra por aqui, faz esse retorno, volta para cá, segue, passa por esse diodo de proteção e vem para um lado da bobina do transformador. Desce por dentro da bobina do transformador, segue o seu caminho e, no caso aqui, está indo para o pino 4 desse circuito. Ora, esse circuito ele vai emitir um sinal de onda quadrada, nesse pino 4 aqui, que vai oscilar essa bobina, elevando a frequência entre 30 e 100 mil pulsos por segundo, para que a bobina possa induzir tensão e corrente para a bobina do secundário. E aqui agora se possa fazer as tensões necessárias para o funcionamento da televisão. A mesma coisa é a segunda bobina. A gente observa aqui no desenho que a segunda bobina ela vai ter uma extremidade aterrada, seja desse lado ou desse, bobina não possui polaridade, e o outro lado, também protegido por um diodo, tal qual está aqui, vem, passa por um resistorzinho para limitar a tensão e a corrente e vem alimentar o pino 2 desse CI. Então, mesma coisa, o pino 2 desse CI vai também trabalhar oscilando para que essa bobina possa funcionar. Então, no caso desse CI, o pino 4 oscila a bobina maior, o pino 2 oscila a bobina menor. Qual é a conclusão? Se eu tenho 2 bobinas de primário emitindo para o secundário, eu tenho 2 trabalhos dentro desse transformador. Isso quer me dizer que eu posso ter uma tensão faltando lá na saída da televisão ou todas. Se eu tenho todas, o CI inteiro parou e não está oscilando. Se eu tenho algumas tensões e não tenho as outras, parte do CI parou e parte continua trabalhando, já que ele oscila em 2 lugares diferentes para 2 bobinas, fazerem o transformador induzir do primário para o secundário. Esse CI oscilador aqui, ele precisa ser alimentado para trabalhar. E quem alimenta esse CI oscilador? Se a gente observar o pino 1 desse CI oscilador aqui, a gente vai ver que vem uma trilha. Essa trilha percorre seu caminho até aqui e chega em um fotoacoplador, no transistor de um fotoacoplador. É um transistor, ele vai ter coletor desse lado e emissor desse lado, e o emissor é aterrado, é ligado ao terra. Como é que funciona isso? Todas as vezes que o fotoacoplador trabalha, ele emite um sinal, o transistor satura, liga o terra com essa linha, vai haver a circulação de corrente elétrica aqui, a corrente vem, sobe, atravessa aqui e energiza o pino 1. De lá de cima vem a tensão que passa por dentro da bobina, que vem para essa direção aqui e alimenta o pino 4. Logo, pino 1 desse CI recebe um pulso de corrente vindo do fotoacoplador e pino 4 do CI emite o sinal que faz oscilar a bobina do transformador para induzir tensão do primário para o secundário da fonte pelo oscilador. Quem é? Já vimos na placa, já vimos aqui o oscilador. Agora, e aqui na placa? Aqui na placa nós temos o oscilador. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para que a gente possa ver a informação. Então, primeiro um detalhe que eu observei aqui. Observando o oscilador aqui, a gente vai ver
que esse aqui está diferente do desenho. Lá no desenho nós temos pino 1, pino 2 e pino 4. O pino 3 não existe. Pino 1, pino 2, pino 4. Pino 3 não existe nesse desenho, nesse projeto. Deixa eu procurar o acoplador, tá aqui, olha lá, tá bem escrito aqui, ó, pino 1, pino 2, o pino 3 não existe e pino 4. Já o pino 5, 6, 7 e 8 estão jampeados. Lá na placa está o contrário. Pino 1, pino 2, pino 3 e pino 4 estão presentes. Está faltando o pino 6. Então significa que na placa quem está jampeado não é 5, 6, 7 e 8. É 1, 2, 3 e 4. Existem várias configurações para esse circuito, mas o fato aqui é que esses 4 pinos podem estar curto-circuitados, podem ir para o terra ou podem ir para uma linha de tensão, e esses 4 aqui são os 4 que farão o trabalho de oscilação. Então aqui nós podemos dizer que está assim, nessa placa aqui, está assim. Uma tensão elétrica, ela vai ser enviada desse capacitor para a bobina, um lado da bobina primária desse transformador. O outro extremo da bobina vai estar ligada em um pino desse CI, que provavelmente é o pino 8 desse CI aqui. Então, uma extremidade da bobina aqui, a bobina tem 2 extremos. Uma extremidade está ligada na tensão maior do capacitor. O final dessa bobina vai ligado no pino 8, muito provavelmente no pino 8 desse CI. Pois é, o último pino desse CI aqui agora, ele vai estar ligado nesse fotoacoplador. Aqui é um fototransistor. Então aqui tem pino 1, pino 2, pino 3, pino 4. Pois bem, então aqui é um fototransistor. Então aqui, nesse pino aqui, ó, é o coletor. Então vai estar ligado daqui, desse pino, para o fotoacoplador. O outro pino aqui vai estar ligado no terra. Todas as vezes que a fonte oscila lá em cima, o fototransistor aqui trabalha, fica enviando pulso. O pulso fica armando e desarmando o transistor aqui. O transistor fecha entre emissor e coletor, passa uma corrente daqui para cá. Essa corrente fecha o circuito aqui, fazendo com que o fotoacoplador trabalhe. Então, se eu tenho uma televisão, esse aqui é o circuito de clock. Se eu tenho uma televisão que eu tenho tensão nos capacitores principais da fonte, 310 volts é a tensão que tem aqui, mas não existe tensão saindo aqui nas saídas, é porque o CI-PWM ou o fotoacoplador não estão trabalhando. Então, precisa testar o fotoacoplador. Ele pode ser testado dentro do circuito em algumas placas, mas o correto é testar fora. E precisa testar o CI oscilador. O CI oscilador só pode ser testado com a placa energizada. Isso aqui é um circuito integrado. Nós precisamos energizar a placa e verificar se tem as tensões entrando, né? A tensão que vai para a bobina, se está chegando aqui, e a tensão que vem da bobina maior.